Olá, meus alunos, mais uma semana de aula. Vamos lá? Vamos aprender um pouquinho mais? E hoje é um assunto muito interessante e muito importante para todos nós, independente da área que a gente vai seguir, do que a gente vai fazer, qual profissão que a gente vai ter. Mas é um assunto que importa a cada pessoa que habita nesse planeta. É um assunto que tem que ser levado adiante, que tem que ser levado com seriedade. Desde nós como profissionais até nós como pais, como cidadãos e etc. É educação ambiental. Então a gente tem falado nessa disciplina inteira que o profissional da saúde, ele não pode ficar só restrito ao paciente. Ele tem que ver o que ocorre em volta do paciente, o que ocorre no meio ambiente que faz com que o paciente tenha aquela doença ou que tenha aquela falta de saúde, né? A gente já discutiu sobre isso. Né? Então a gente tem visto na disciplina inteira esta relação entre o meio ambiente e a saúde humana. Uma das coisas muito importantes que um profissional da saúde deve pensar é como mudar o comportamento das pessoas, como fazer com que elas vejam qual é o problema ambiental que elas estão passando, como fazer para que elas vejam que a atividade delas, a ação delas no dia a dia pode fazer muito mal para elas mesmas. Então, isso a gente vai trabalhar na educação ambiental. E no nosso caso aqui, mais especificamente, a educação ambiental na saúde. Mas antes de nós falarmos de educação ambiental propriamente dito, eu quero fazer uma pequena reflexão com vocês sobre educação. Vamos pensar um pouco mais sobre o que é educação e como ela funciona? Vamos lá? Bom, pessoal, a palavra educação vem do latim educare, que significa conduzir, liderar, puxar para fora, né? Então, educar é fazer com que chegue mais informação às pessoas, é fazer com que elas cresçam no dia a dia. E é importante a gente ter algo na cabeça em relação à educação. Todos os seres humanos têm o mesmo potencial e todos devem ser desenvolvidos. Gente, não tem ninguém burro, não. Não tem ninguém incapaz, não. Todas as pessoas têm o mesmo potencial. Mas por que algumas pessoas elas raciocinam melhor, mais facilmente, têm mais conhecimento? Porque elas tiveram mais oportunidade. Teve alguém que conduziu, liderou, puxou ela para fora. Isto é a educação que faz. Então, parem com aquele negócio. Ah, mas professor, eu não entendo isso, eu sou burro. Não tem ninguém burro. Todos têm o mesmo potencial. Cabe então à educação, cabe ao educador criar essas condições, criar essas situações e assim desenvolver o potencial em cada um dos seres humanos. Mas, pessoal, vamos começar a pensar em nós mesmos. Educação é assim: tem que ter alguém, um educador, que vai conduzir, liderar, puxar para fora. Mas ele só vai criar condições, situações. Quem faz a educação mudar a pessoa é a própria pessoa. O educador, no nosso caso aqui, o professor, ele dá condições para que o aluno, vocês, cresçam. Ele dá condições, cria situações para que vocês comecem a pensar, raciocinar e assim crescer. A educação, ela tem uma condição básica. Depende da adesão voluntária. Depende de quem incorpore.
não de quem a propõe. Então, não adianta vocês terem, o aluno ter o melhor professor do mundo, as melhores condições didáticas, de material, de laboratório, se o aluno não quer aprender. Então ele precisa estar aberto, ele precisa sentir vontade, ele precisa querer crescer. Senão, ele não vai aprender, tá? Então a educação e o educador, é claro, o professor, no nosso caso, ele vai criar condições para que o aluno cresça, para que o aluno aprenda a raciocinar. Mas quem cria o conhecimento para o aluno é o próprio aluno. Quem cria conhecimento é a própria pessoa que está recebendo aquelas informações. Se ela não tiver vontade, esqueçam. Vai ser extremamente complicado. A educação é muito complexa, muito grande, abrange muitas coisas. Tem um ponto, uma área da educação que na nossa disciplina nos interessa muito. É a chamada educação ambiental. Mas o que é essa tal de educação ambiental? Vamos discutir um pouco? Eu quero mostrar alguns conceitos básicos do que é a educação ambiental. O Assis Saber, ele foi um geógrafo muito famoso aqui no Brasil, no mundo inteiro, na verdade já faleceu. Ele sempre falou que a educação ambiental é uma ação destinada a reformular comportamentos e recriar valores perdidos ou valores que jamais foram alcançados. A educação ambiental é a busca da reflexão constante sobre o destino do ser humano face aos recursos naturais e ao futuro do planeta. Olha que legal que o Aziz Absaber estava falando. Reformular comportamento, reflexão constante, são questões chaves. A educação, qualquer que seja, e a educação ambiental não sai disso, não foge dessa ideia. A educação não é só o acúmulo de conhecimentos, mas a educação é a reformulação de comportamentos, é a reflexão constante. E quando a gente fala de educação ambiental, é reformular o comportamento em relação ao meio ambiente. Quando a gente fala de educação ambiental, é promover a reflexão constante relacionado ao meio ambiente, relacionado a essa relação entre os recursos naturais, o ser humano e o futuro do planeta. A gente pode dizer que a educação ambiental é o ramo da educação cujo objetivo é pela disseminação do conhecimento sobre o meio ambiente, a fim de auxiliar a sua preservação e utilização sustentável dos seus recursos. A educação ambiental é a preparação das pessoas para a vida enquanto membros da biosfera. Se lembra que eu falei que a biosfera é um dos compartimentos ambientais, mas ela está ligada entre todos os compartimentos ambientais? A gente pode dizer também que a educação ambiental é o aprendizado para compreender, apreciar, saber lidar e manter os sistemas ambientais na sua totalidade. O processo da educação ambiental, gente, é um processo de reconhecimento de valores, clarificação de conceitos, quer dizer, deixar conceitos mais claros. Isso tem como objetivo o desenvolvimento das habilidades e modificação das atitudes em relação ao meio ambiente. E só assim, a gente consegue entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, suas culturas e os meios biofísicos. Gente, prestem muita atenção. Quando a gente fala de educação ambiental, e aí é o ponto-chave, é o pulo do gato.
Educação ambiental não é só acumular conhecimentos em relação ao meio ambiente. Esse acúmulo de conhecimentos, sem uma aplicação, ele não serve para nada. Ele é absolutamente inócuo. Ele não vai resultar em uma ação. Agora, quando a gente tem esses conhecimentos, acumula esses conhecimentos e muda o seu comportamento, quando a gente reformula o nosso comportamento, quando a gente, a partir desses conhecimentos, reflete de forma constante sobre a relação do ser humano com o meio onde ele vive, aí é educação ambiental. Então, não adianta só levar conhecimento. Vejam só, vamos fazer uma reflexão agora em relação a toda a nossa disciplina. O que o professor Klaus falou esse tempo todo? Vocês, como profissionais da saúde, têm que ir além do paciente, têm que ver como ele vive, quais são as questões do meio ambiente que vão interferir na vida dessas pessoas. O que vocês estão fazendo? Só acumulando conhecimento? Não. Vocês estão começando a mudar seu comportamento. Vocês estão começando a fazer reflexões. Vocês estão além do acúmulo de conhecimento. Vocês estão crescendo. Vocês estão raciocinando. Vocês estão mudando o seu modo de ver o mundo, o seu modo de ver a profissão. Isto é educação. E quando a gente faz isso em relação ao meio ambiente, a gente chama de educação ambiental. Eu vejo por aí muitos movimentos de educação ambiental que simplesmente só levam conhecimento para as pessoas. Isto é o primeiro passo da educação ambiental. Mas o que ela vai fazer com esse conhecimento? Então eu tenho que trabalhar as pessoas, já vou falar sobre isso, para que elas mudem o seu comportamento, para que elas façam reflexões sobre a relação delas com o meio. Então, pessoal, a gente pode dizer que os principais objetivos da educação ambiental é mudar a atitude das pessoas, é mudar o comportamento das pessoas. A primeira fase é levar informação. Então eu vou levar para as pessoas o que significa meio ambiente, quais são as relações, o que isso é bom, o que isso é ruim, etc. Mas nada disso adianta para mudar a atitude das pessoas. A gente precisa de conscientização e sensibilização. Se eu não conseguir conscientizar as pessoas de que aquilo é importante, se eu não conseguir sensibilizar as pessoas de que aquilo é importante, elas não vão mudar a sua atitude. Elas só vão mudar a sua atitude quando mudarem suas crenças. Elas só vão mudar a sua atitude quando tiverem informação suficiente e saberem traduzir essas informações em um bem comum. Então, os principais objetivos da educação ambiental, ou o principal objetivo é mudar a atitude das pessoas. E como que a gente vai fazer isso? Informando, conscientizando, sensibilizando. Então, o professor, quando vai dar uma disciplina para vocês, ele não só leva informação, mas ele tenta conscientizar, sensibilizar vocês, mostrando que aquela disciplina é importante para a vida, para a profissão. Mas essa mudança de atitude, ela depende de algumas coisas, né? E isso é muito inerente ao indivíduo. Você pode ser ótimo para levar a informação, até para tentar sensibilizar e conscientizar as pessoas. Mas daí depende delas. Se lembrem lá do que eu falei no primeiro slide. Se depende delas
incorporarem aquilo. Adesão voluntária. Então, essa mudança de atitude que a gente fala depende da habilidade individual da pessoa, da sua capacidade de avaliação e da sua participação ativa. Quanto mais uma pessoa participa, mais ela vai mudar a sua própria atitude. Pessoal, assim, a educação ambiental hoje é tão importante no mundo inteiro, inclusive aqui, que existe uma lei específica para a educação ambiental. Vamos dar uma olhada? É a Lei 9795 de 1999, também chamada Política Nacional de Educação Ambiental. E é interessante que a Política Nacional de Educação Ambiental, ela fala no seu artigo 1º, entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltados para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial, sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Vejam só, constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências. Isto, para construir tudo isso, não adianta só acumular informações. Tem que traduzir essas informações, tem que conscientizar as pessoas e tem que sensibilizar as pessoas. A gente também fala que a educação ambiental tem alguns orientadores básicos. Quer dizer, como que a educação ambiental vai acontecer no dia a dia? Então, entre esses orientadores básicos, entre essas ideias fundamentais para acontecer a educação ambiental, a gente pode citar alguns aqui. Primeiro, integração e estabelecimento de parcerias, local, nacional ou internacional. Gente, a educação ambiental nunca vem de cima para baixo. A educação ambiental está no mesmo nível entre todas as pessoas. Então eu vou chegar em uma comunidade, eu atendo como profissional de saúde lá no UPA uma certa comunidade. E eu vou ver como está indo aquela comunidade. Eu não posso chegar de cima para baixo e estabelecer um conhecimento, estabelecer um comportamento. Eu tenho que trabalhar com aquelas pessoas, eu tenho que fazer parceria com aquelas pessoas. Assim a gente ganha a confiança das pessoas. Eu não estou falando só para educação ambiental, não, viu? Educação e saúde também. Então a gente ganha a parceria das pessoas e elas sentem confiança na gente e daí a gente pode trabalhar. Respeito à pluralidade e diversidade cultural do país, independente de opção sexual, religião, ideologia política, etc, etc, etc. A gente tem que respeitar como cada pessoa pensa e daí começar a mostrar, sensibilizar ela aos poucos. Gente, a educação ambiental, como qualquer tipo de educação, ela prevê a continuidade do processo educativo e sua permanente avaliação. Não adianta fazer educação ambiental, faz aqui um pouquinho, pronto, terminou um ano. Não adianta. Um grande exemplo disso que nós temos é o programa do lixo que não é lixo, Separe, aqui de Curitiba. Quando ele foi lançado em 1989, durante muitos anos, teve um processo de educação ambiental via vários meios de comunicação. Então, jornal, TV, rádio, escolas públicas, escolas privadas e assim por diante. As pessoas aderiram àquele processo. E quem cresceu naquele processo, como eu, por exemplo, né? A gente continua fazendo a mesma coisa. Mas você para o processo educativo, as pessoas vão parar. E eu tenho que sempre avaliar permanentemente se está dando certo ou não e se precisa modificar alguma coisa.
A educação ambiental multi, inter e transdisciplinar, principalmente transdisciplinar. A própria Política Nacional de Educação Ambiental diz que a educação ambiental ela deve ser ministrada em todos os níveis, em todas as disciplinas, desde o jardim de infância até o doutorado. E não interessa a disciplina, deve existir a ideia de educação ambiental por trás de cada disciplina. O enfoque da educação ambiental deve ser sistêmico, não pontual. O que significa isso? Ele deve trabalhar todo o sistema em todos os níveis. Eu não posso pegar um ponto só e trabalhar a educação ambiental. Por quê? Meio ambiente está em tudo, gente. No ar, na água, no solo, nos resíduos, nas nossas atividades profissionais, pessoais e etc. Tá? Então, a educação ambiental deve ter um enfoque sistêmico, mostrando que, por exemplo, a poluição da água pode atingir o solo, que vai atingir a saúde do ser humano desse jeito e assim por diante. Nada é separado. Se lembram quando a gente viu compartimentos ambientais? E, finalmente, um dos principais orientadores da educação ambiental é a construção social de novos valores éticos. Se lembrem que ética é a construção de um novo pensamento a partir dos valores morais de cada sociedade. Então, a ética é algo artificial, os valores morais, a moral é algo natural de cada sociedade. A ética é construída a partir desses valores morais. Por que a gente não pode construir uma nova ética? Mudar os nossos valores morais e construir uma nova ética. Essa ética pensando no ser humano como uma parte desse grande sistema natural, onde que as pessoas vejam com mais respeito o meio ambiente e não digam simplesmente eu posso jogar ali que não tem problema, eu posso mandar meu esgoto no rio que não tem problema. Quando as pessoas se sensibilizam, quando as pessoas se conscientizam, uma nova ética é criado. Porque novos valores morais são criados e assim vai ser criado uma nova ética. Características básicas da educação ambiental. Sempre um processo dinâmico integrativo. Dinâmico porque ele ocorre o tempo todo e pode sofrer mudanças. Integrativo porque integra as pessoas, traz elas para dentro. Não é algo de cima para baixo, é algo no mesmo nível, mostrando que todos estão no mesmo barco. A educação ambiental deve ser inovadora e construtiva. Quer dizer, a gente deve sair daquele marasmo do dia a dia, inovar, construir junto com a pessoa. Por isso que a gente fala que a educação ambiental tem que ser transformadora e participativa. A educação ambiental só vai ter sucesso quando transformar as pessoas, fazendo elas participarem do nosso grande sistema que é o planeta Terra. Ela tem que ser abrangente e globalizadora. Todas as pessoas devem ter conscientização e sensibilização. Todas! Isto vai para todos. Meio ambiente interessa a todos. A educação ambiental deve ser contextualizada. Qual é a realidade daquela pessoa para quem a gente está levando a educação ambiental? Ah, eles vivem numa favela onde que não tem esgoto, onde que não tem coleta de lixo, etc. Esta é a realidade. E ali a gente deve levar. A outra realidade de uma pessoa mais rica que vive numa condição bem melhor, a gente tem que analisar o contexto dela. E a educação ambiental deve ser crítica, sim, tanto ao que a sociedade já faz, quanto ao que a sociedade tem que fazer. E como eu falei antes, a educação ambiental deve ser permanente, gente. Educação ambiental não acaba. É que nem o processo de educação normal. Vocês acham que vão
sair da universidade com todos os conhecimentos na área de saúde. Não. A universidade, ela molda vocês para serem profissionais de saúde e dá uma base de conhecimento. Quem que deve fazer o resto? Vocês. Então vocês devem aprender sempre, sempre, sempre. Eu sou formado há quase 30 anos e todos os dias eu aprendo algo. Todos os dias eu cresço alguma coisa. E a educação ambiental deve ser ética. Ela deve pensar nos melhores valores morais de uma sociedade, na ética de uma sociedade e trabalhar em cima disso. Para terminar, gente, eu quero dizer que a educação ambiental deve buscar valores que conduzam uma convivência harmoniosa com o ambiente e as demais espécies que habitam o nosso planeta, auxiliando a pessoa a analisar criticamente o princípio antropocêntrico, onde que o homem, o ser humano, está à frente de tudo, está no centro de tudo, que tem levado à destruição inconsequente dos recursos naturais e de várias espécies. Eu não estou dizendo para a gente voltar à Idade da Pedra. A gente pode continuar evoluindo tecnologicamente, mas será que a gente precisa realmente fazer tudo aquilo que a gente faz? Será que tudo aquilo que a gente faz não está prejudicando não só o meio ambiente, mas o próprio ser humano? E a educação ambiental, ela deve fazer uma reflexão sobre isso, fazer com que as pessoas leve as pessoas a fazer uma reflexão sobre isso. Todas as pessoas são capazes. A diferença é que muitas pessoas não tiveram aquelas experiências. Elas não tiveram aquela vivência. Cabe a nós levarmos essas experiências, levarmos essas vivências e tentar sensibilizar e conscientizar as pessoas. O mau comportamento ambiental não é exclusividade de pobre, não é exclusividade de rico, não é exclusividade de direita ou de esquerda. O mau comportamento ambiental é a falta de conscientização e sensibilização que aquela pessoa tem sobre a questão ambiental. E a gente tem o dever de levar mais informação e tentar a conscientização e sensibilização de todos. Vamos pensar mais sobre isso, tá? Vamos pensar nesses objetivos, nesses orientadores e nessas características da educação ambiental. Vamos começar a raciocinar sobre isso. O que a gente faz? Qual é o nosso comportamento ambiental? E como que eu posso fazer as outras pessoas mudarem? Não existe receitinha na educação ambiental. A educação ambiental vai depender do educador e de quem está recebendo aquela informação. E cada caso é um caso diferente. Não existe receita pronta na educação ambiental. Gente, eu quero na semana que vem, na próxima aula, mostrar alguns exemplos de educação ambiental na área de saúde. O que a gente pode fazer, como que a gente pode trabalhar a educação ambiental. Então eu vou mostrar alguns pequenos exemplos, nós vamos discutir um pouco mais sobre isso, mais especificamente na área de saúde, tá? Não se esqueçam de assinar lá o fórum e fazer a atividade da semana. Então, até a próxima aula e eu vou ficar à disposição para vocês no nosso live ou por e-mail. Tá certo, pessoal? Até lá, então. Bom proveito, bons estudos.